Tô chegando aqui, região do Butantã, São Paulo, micro apartamento com cara de estúdio. Esse tem 2 dormitórios, tá? Mas tem sempre aquela pegada com acabamentos, com aquele estilo que o cliente, como eu sempre comento, né, traz a questão da funcionalidade, traz a questão da estética e do financeiro, que é aquele equilíbrio que eu busco. Então eu quero que você venha me acompanhar. Você perceber, já estou num fundo aqui que está totalmente diferente. O apartamento está incrível. Quero fazer um agradecimento, né, ao Luiz, porque ele foi muito fiel ao projeto, né? Então isso acho que ajuda bastante na hora da execução. Ele acompanhou todo o processo, né? Ele viu como é que foi toda essa jornada, desde lá do início, né, dos primeiros desenhos até o término. E isso ajuda muito, né, para que o resultado final atenda às expectativas. Mas antes da gente começar esse tour aqui, dá uma olhadinha como é que estava o antes, né? Era um apartamento que foi entregue, né, da construtora, sem nenhum acabamento. Vai passar umas imagens aí para vocês darem uma olhada e veja na sequência como é que ficou, né, algumas imagens do projeto, para que depois, né, assim que a gente começar o tour, você possa comparar, né? Eu até brinquei com ele, né, quando eu cheguei, falei, poxa, parece que eu saí da tela do computador e estou entrando agora, né, dentro do computador literalmente, né? Porque ficou muito real ao que nós apresentamos para ele, tá? Então, dá uma navegadinha aí nas imagens, que eu já volto para a gente poder começar esse tour nesse apartamento, nesse micro apartamento com cara de estúdio, 45 metros. Detalhe, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os acabamentos que foram utilizados, né, desde a marcenaria, marmoraria, que muitas pessoas às vezes me pedem. Então, para não ficar um vídeo muito técnico, então eu vou deixar na descrição, que aí você depois só pega, dá uma olhadinha se precisar e já tem a referência para você poder utilizar no teu estúdio ou no teu micro AP. E por fim, ó, meu Instagram tá passando aqui, dá uma olhadinha, lá tem diariamente outros projetos. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí e deixa ativadas as notificações, que a gente sempre vai estar voltando com novos projetos, tá bom? Então, bora lá pra gente dar esse tour aqui nesse micro apartamento. Fui! Então, ó, bora lá comigo. Bom, muito bem. Chegamos e já logo de cara a gente já tem aqui, ó, essa sala de jantar que eu quero mostrar para vocês, que é logo na entrada, né? E como vocês viram no início do vídeo, tem esse painel fundo, que vou mostrar no detalhe depois. Mas aqui foi uma mesa em que nós colocamos, né, posicionamos ela para 6 lugares. Essa mesa foi desenhada pelo escritório, tom de madeira, e aí a gente trabalhou com esse banco, que é um banco baú. E o que é importante, vocês vão reparar aqui nesse apartamento, é que a gente trouxe, né, a questão um pouco de umas cores mais escuras, que até no começo do vídeo, né, no começo, antes de gravar o vídeo, eu conversando com o cliente, ele disse que ficou um pouco preocupado em relação a ficar muito escuro. Mas ele falou assim, poxa, só que se eu não fizer isso, não vai ser o apartamento com a minha cara. Deu um crédito de confiança pra gente e nós executamos exatamente como está no projeto, como vocês viram na imagem. E vocês vão perceber que mesmo usando cores, texturas, o apartamento não ficou escuro, porque nós conseguimos trazer um equilíbrio para ele ficar bem harmonioso e justamente por conta também da boa iluminação. Então, quando a gente fala de sala, a gente já tem aqui, ó, toda essa parede de fundo, que é uma parede que está em cimento queimado. Aí, onde está a parede, né, do painel, que esse painel foi feito todo em serralheria, ele foi desenhado, foi exclusivo para ele, e nós trabalhamos com as fitas de LED, vocês vão ver no detalhe, tá? E o que é importante, aqui nós não fizemos forro de gesso, então aqui foi mantido a laje, e nós entramos com o cimento queimado, tá? Fazendo a utilização de trilhos. E aí, normalmente, o que acontece, né, na maioria dos apartamentos? Aquelas caixas de gesso, né, que são feitas para passar tubulação. Então, por conta disso, nós tiramos partido e pintamos de preto toda essa caixa. E aí fizemos uma faixa, né, na mesma altura da linha da porta, que vocês vão verificar. E aí com isso a gente fez a demarcação para que abaixo dessa faixa preta nós iniciássemos o painel em serralheria. Então com isso a gente conseguiu criar, né, essa divisão
sem ficar escuro, todo o teto, parede, né, e todas as paredes no cimento queimado, piso, vocês vão ver também é um piso de cimento queimado, um porcelanato, e os tons de parede onde tem cor, nós trabalhamos com esse azul, como eu falei, vai aparecer na descrição aqui do vídeo, tá? Então assim, a sala ficou totalmente organizada, num clima acolhedor. As cadeiras, ele colocou 3 cadeiras, nós colocamos aqui 3 cadeiras, as almofadinhas, detalhe, né, dos acabamentos. Então, tudo isso faz com que mesmo tendo essa pegada mais escura, ele ficasse harmonioso dentro daquilo que era o gosto dele e o estilo, tá? Aqui é um apartamento que foi feito, né, a estrutura dele, as paredes são de alvenaria estrutural, então toda a tubulação foi feita, né, externa, e aí nós tiramos partido disso, já pintamos no preto, deixando a tubulação, as caixinhas, para justamente compor com as demais detalhes que tem aqui do apartamento, tá? Vocês vão perceber que aqui logo na entrada também tem 2 cestinhos em serralheria, tá? Esses cestinhos aqui servem justamente para quando chegar, colocar sapatos, né, já tem um álcool gel e tudo mais, que é de apoio assim que ele entra, tá? Então assim, ó, a sala está totalmente composta, esse painel ficou incrível, iluminação já direcionada aqui, nós fizemos uma ramificação do trilho, tá? Então nós tínhamos um ponto existente, fizemos uma ramificação e aí com isso a gente tem uma iluminação direcionada aqui apenas para mesa de jantar. Então, ó, dá uma olhada agora como é que ficou no geral, tá? Todas os detalhes aqui, ó, que aí a gente já na sequência vem para a cozinha, tá bom? Olho na tela aí. Bom, então agora cozinha, que está totalmente integrada aqui com a parte da sala de jantar, mas eu quis, né, mostrar primeiro, porque logo já de entrada a gente já se depara com ela, mas temos aqui agora toda a cozinha, quero mostrar no detalhe. Primeira informação que é muito importante, tá? Essa parede aqui, ela não era uma parede estrutural, então nós conseguimos removê-la um pouquinho para que esse balcão que separa aqui a sala de TV da cozinha pudesse ficar maior. E aí, olha o detalhe desse balcão que eu acho que ficou bem interessante. O lado de cá nós utilizamos, né, para uma parte de armários, deixamos aqui nichos, que ele guardou aqui algumas xícaras, algumas coisas, e desse lado, para não ocupar ali, né, um espaço da parte dos gabinetes, nós embutimos a lixeira nessa lateral. Então com isso ele já consegue ter a lixeira bem acomodada, sem ocupar o espaço aqui direto na parte do gabinete, tá? Chegando na cozinha, a gente tem a parte inferior, que foi lava-louça, uma portinha basculante aqui para ele guardar toda a parte de acessórios, aqui um gavetão, tá? E aqui mais gavetas, forno e a parte aqui do cooktop dele de 4 bocas. Trabalhamos com essa bancada nesse tom de cinza, que vai aparecer também na descrição aí debaixo do vídeo qual foi o modelo da pedra, mas é um tom de cinza bem clarinho, que é para justamente começar a entrar naquele equilíbrio que eu disse do começo, né? Dos tons mais escuros, então a gente foi trazendo para poder colocar esse equilíbrio. E de fundo, ó, esse revestimento, tá? No detalhe branco, com essas faixinhas amarelas, então trouxe essa leveza, trouxe também um pouco, né, de claridade, e aí com isso deixou o espaço bem amplo. Parte superior, né, dos armários, a gente trouxe a mesma ideia, né, do tom de azul escuro, como também no de baixo, e aí com isso a gente consegue manter uma uniformidade em relação à cor, né, tanto da parte inferior quanto da parte superior. Como a caixa ela dá toda a volta, ó, então nós fizemos justamente marcando ela, né, pintando ela de preto, e aí vocês percebem que quase que ela some aqui no meio desses armários, então dá esse efeito dela não ficar muito aparente, né, no contexto geral. Aí acima da geladeira nós deixamos um armário aqui superior, né, nicho, micro-ondas, armários, aqui a máquina de lavar roupa,
E essa parte é onde está o aquecedor, né? Nós fizemos todo esse fechamento aqui, né? Com o vazado, que é para justamente poder ventilar, e com isso a gente integra também toda essa área, tá? Ele não quis a colocação de tanque, essas coisas todas, então isso permitiu que a gente conseguisse fazer essa bancada um pouco maior, tá? Deixamos colocado aqui torneira com filtro já embutido, então cozinha toda organizada, perfeita dentro daquilo que são as necessidades dele, cores, né? Então com isso a gente tem ela completinha, esse balcão de apoio que ajuda justamente, né, a dar esse suporte aqui, sem que ele ocupe esse espaço útil da cozinha, tá? Nessa parte superior a gente subiu mais um eletroduto aqui, ó, e aí colocamos essas três lâmpadas, né, de filamento, então isso deu um charme a mais, cria essa ambientação, separa e ao mesmo tempo integra com os demais espaços que a gente tem aqui, ó. Então, dá uma olhada no detalhe como é que ficou e veja como é que ficou tudo. Bom, agora estou aqui, ó, nesse sofá, incrivelmente confortável, nessa couro, e olha só como é que ficou todo esse espaço aqui, ó, dá pra ver um pouquinho já da cozinha, tá? Detalhe, como eu comentei, que ela tá já integrado com a sala, e aí nós trouxemos ali da parte da sala de jantar, né, essa serralheria que nós trouxemos para cá, e aí colocamos aí nessa parte superior, tá? Com nichos abertos. Reparem como é que ficou no detalhe, onde ele decorou, né? Como eu disse, ele é muito detalhista e muito caprichoso, então ficou muito bacana esse detalhe. Nós passamos por cima da porta, né, esse nicho, então ele criou, né, essa separação da área social para a área íntima. Aí abaixo nós colocamos uma prateleira, né, no mesmo tom de madeira do resto que foi utilizado. Colocou essa TV, né, que é uma TV da Samsung, que tem aquela pegada de quadro, então assim, ela não fica com a cara de TV, então ficou show de bola. Fundo de cimento queimado, e a parte do móvel, ó, veja como ficou bem legal, que nós fizemos ele também em toda a serralheria. Como nós não temos aqui, né, a sacada, então aqui, ó, uma persiana num tom de cinza que quase contrastou aqui, né, quase que harmonizou, na verdade não contrastou, mas harmonizou com esse cimento queimado. Então ela criou essa parede fechando, e aí com isso, ó, a sala ficou toda ambientada, confortável, né, com uma distância legal. Ele deixou aqui duas mesinhas de apoio, que essas mesinhas você pode levar para os lados, levar para cá, enfim, mesinhas que dão para esse suporte para quando ele estiver utilizando. E como eu falei, né, nesse baita sofá aqui confortável, que não dá vontade de você sair daqui e ficar assistindo uma TV, com esse visual todo que gerou aqui agora, né? Porque daqui onde eu tô, vocês vão verificar, dá para ter uma visão já bem ampla, né, de todo o contexto. E é isso que é legal, né? Essa integração dos ambientes conversando, para você poder justamente de onde você estiver, o seu visual se conectar com aquilo que é a tua essência em relação à parte da decoração e da funcionalidade. Então isso com certeza traz esse acolhimento, traz esse desejo, né, de você estar realmente dentro da tua casa. Ó, então dá uma olhada nesses detalhes, como é que ficaram no geral essa sala aqui de TV, que agora eu vou assistir uma TV, daqui a pouco a gente volta. A gente vai dar um pulinho lá no quarto e depois escritório e banheiro. Bora aí pra você ver como é que ficou. Bom, agora ó, dormitório principal, né? E aí o que acontece? Como nós temos aqui dois dormitórios, a gente deu prioridade aqui para a questão do conforto da cama. Então toda a parte de armários nós colocamos no outro dormitório. Aqui nós deixamos apenas um móvel, né, de apoio para ele, com TV, e trouxemos a mesma ideia também, né, da serralheria, com alguns detalhes de prateleira.
E aí a mesma coisa, né? Trouxemos de lá da sala e compondo, por isso que no comecinho eu falei a questão da preocupação dele em relação a cores, né? Ficarem escuras e tudo mais, mas ele acreditou e a gente ousou e deu certo, tá? Então, ó, entramos com cimento queimado em todas as paredes, e aí, ó, perceba o detalhe do teto. Nós pintamos ele todo em azul também, descendo nessa parede do fundo aqui, ó, onde está a TV. E aí nós pintamos também toda a parte aqui, ó, onde fica o cortineiro, porque aqui não tem forro de gesso. Então nós fizemos o cortineiro, né, dando a volta para poder embutir a persiana, e todo o teto veio no azul, parando ali na moldura, cimento queimado. Aí com isso, ó, a gente trouxe uma cabeceira num tom aqui, ó, escuro também, que é o preto, tá? E aí com isso a gente encostou, detalhe, né, dela com a parte vertical nas laterais e horizontais. Fita de LED, ó como essa fita de LED valorizou esse painel de cimento queimado. Então, para quem gosta desses tons mais escuros, cimento queimado, não precisa ter medo, desde que a gente encontre esse equilíbrio, tá? Aqui eu deixei as persianas fechadas, justamente para vocês verem como é que o ambiente, mesmo sem a luz natural, ele ainda permanece de uma forma bacana e equilibrada para quem, né, novamente, gosta dessa ideia de contexto de cores, de pegada, uma pegada mais escura, tá? E aí com isso a gente conseguiu uma cama um tamanho bacana. Essa cama aqui, se não me falha a memória aqui, ela é a Queen, tá? Então ela tem essa possibilidade de, por conta da gente ter colocado o armário no outro quarto, uma cama mais ampla, por se tratar de um quarto pequeno, tá? E aí com isso a gente tem toda a formatação desse quarto, ó. Dá uma olhada nos detalhes, deixamos essas luminárias aqui de cabeceira, dando detalhe aqui da parte, deixa eu ver se acende aqui, ó, tá vendo, ó? Ela tem toda a parte de dimerização, ó, então isso dá também essa luz mais direcionada, pode jogar para cá, jogar para lá, e aí, ó, quarto ficou incrível, mesmo utilizando aí, né, as cores mais escuras, cimento queimado, tá top, ficou show de bola, ó. Dá uma olhada como é que ficou agora no geral e nos detalhes aí, esse quarto desse micro apartamento aqui, região do Butantã. Bom, então agora saímos do quarto, vamos dar uma olhadinha aqui no banheiro, que é o único banheiro, né, do apartamento, então sempre tem aquela preocupação de ter a pegada banheiro, uma pegadinha de lavabo, para poder atender as visitas para quando ele receber, tá? Então vem comigo para a gente dar uma olhada como é que ficou aqui no banheiro. Bom, nós fizemos toda a troca dos revestimentos, tá, do que tinha do existente, trouxemos a ideia do cimento queimado, tanto no parte do piso, quanto, né, do porcelanato na parede, tá? Fizemos a troca da cuba, da existente, fizemos essa aqui com ela na pia esculpida, tá? E aí trouxemos aqui um tom de verde para o gabinete, sendo que a gente tem aqui a parte, né, de basculante, duas gavetinhas. Na lateral, que vocês vão verificar, tem um nicho. Nós não optamos aqui nesse caso por fazer o armário com espelho, mas sim trouxemos também para remeter lá o que já tem na parte de sala, quarto e nos demais ambientes, serralheria, né? Fizemos esse móvel aqui da parte do espelho na serralheria no detalhe, tá? Com essas prateleiras aqui intercalando, e aí com isso, né, gerou essa dinâmica, ficou bem leve aqui o lavabo, o banheiro, na verdade, né, com essa cara de lavabo, e aí com isso a gente deixou ele, né, com essa pegada, tá? Com isso a gente entrou na parte do box aqui, ó, trouxemos esse revestimento que tem essa pegada mais geométrica, tá? Então nós trocamos os revestimentos existentes e colocamos nessa parede lateral do chuveiro, no fundo, e naquela parede, tá, a mesma ideia, né, do nicho, que é na pedra do lavatório, tá? E aí com isso você tem, né, quando logo que entra aqui, ó, todo esse visual,
Como hoje, né, tá bem claro aqui, não dá para ver muito o detalhe da luz, mas vamos lá ver se aparece, porque diferentemente do que acontece nos outros banheiros, né, de microapartamentos e estúdios, esse aqui tem janela. Então isso é muito favorável, porque na maioria das vezes, né, tem aqueles banheiros sem a janela, que você tem que ter o exaustor e tudo mais, tá? E aí com isso, ó, banheirinho show de bola, dentro daquilo que ele queria, com todos os acabamentos, né, no preto, trocamos os interruptores também para fazer a composição, bacia nova, e aí você tem, né, todo o banheiro dentro desse conceito, remetendo ao que está lá também no resto do apartamento, tá? Então, dá uma olhada aí como é que ficou agora no geral, pra gente depois finalizar e ir lá pro meu closet escritório que ele fez, tá bom? Bora! Bom, então agora chegamos aqui nesse que é o segundo dormitório que foi utilizado nesse caso aqui dele, né, como um dormitório que serviu da parte de closet e escritório, tá? Mas mesmo assim a gente trouxe tudo aquilo que foi feito nos demais ambientes, remetendo para que esse espaço também ficasse integrado ao resto do apartamento, tá? Então vocês vão ver que nessa lateral aqui, ó, ficou todo o armário, né, que ele fez. Como ele é uma pessoa que não mora aqui direto, então ele mora fora do país, eventualmente ele vem para cá, então essa quantidade de armários que foram feitas atende, né, a todas as necessidades daquilo que ele pediu para a gente, tá? Percebam que esse armário, se a gente trouxesse ele aqui no mesmo alinhamento, ele iria bater aqui na janela. Então a gente chegou com ele até o máximo que deu, tá? E aí nós recuamos aqui um pouquinho e criamos nessa lateral aqui nichos com essa parte inferior aqui, ó, um armário também para ele poder utilizar. Então, com isso a gente ganha, né, essa parede que é a parede maior em armários, mesmo assim ainda consegue nessa lateral colocar os nichos para não bater aqui nessa janela, tá? Do lado oposto, aí sim a gente fez toda a bancada, tá? Nesse tom de verde aqui, que é um tom de verde que ficou bem bacana, que contrastou bem, né, com a ideia do cimento queimado. E aí, na mesma ideia, tá? Cimento queimado veio na parede, subiu no teto e trilho. Então a gente trouxe essa linguagem daquilo que foi feito nos demais ambientes para todo o resto aqui. E na parede, aqui ao fundo, né, de frente para a janela, a gente trouxe um tom de verde, só que mais escuro do que em relação a esse da bancada para contrastar. Aí ele colocou aí uns penduradores, né, para colocar bolsa, mala, né, alguma mochila, alguma coisa. E aí essa parede também a gente deu uma utilidade para ela, tá? Então a bancadona aqui de trabalho acomoda até 2 pessoas. Um gaveteiro aqui na lateral rolante, né, solto, uma prateleira com uma área, né, fechada para ele poder armazenar aqui documentos ou o que ele precisar, e com isso ele tem toda a parte do escritório montadinha para quando ele for utilizar, tá? Trazendo também a mesma ideia daí dos conduítes, né, das caixinhas externas, para poder trazer essa pegada do industrial que tanto ele pediu para a gente, tá bom? Então dá uma olhada no geral, como é que ficou esse quarto de dormitório, escritório, enfim, uma mescla de escritório com closet, tá? Mas que ficou bem confortável, bem distribuído e que está atendendo aí ao que ele precisa. Muito bem, ó, tudo encerrado nesse microapartamento, 45 metros. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Eu amei o resultado, principalmente porque, como eu disse lá no começo, ele foi muito fiel ao projeto, né? Então, a necessidade, né, da gente, desde o começo da jornada, trabalhar esse projeto e trazer ele no mínimos detalhes para que a execução aconteça, traz para a gente a possibilidade justamente de ter a execução final, o resultado final
muito próximo àquilo que foi criado como expectativa pelo cliente, tá? Então, mais uma vez, agradecer ao Luiz pela oportunidade, né, pela confiança da gente ter feito aqui esse projeto, e agora sim, né, ver totalmente pronto, que você, Luiz, né, possa ser muito feliz, curta demais tudo isso, né, tá a sua cara, e mais uma vez, né, aquilo que para nós é o mais importante, né, ver tudo isso pronto e a felicidade do cliente finalizando, morando e a gente seguindo a nossa jornada, tá bom? Então, ó, deixe seus comentários aí, compartilha com alguém que quer um apartamento que de repente está com dúvida se faz escuro ou não, compartilha aí e bora lá que em breve a gente vai ter outros estúdios para a gente dar sequência nessa nossa jornada aí de micros e estúdios que eu venho fazendo, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, voltamos em breve em outro estúdio ou micro AP, quem sabe. Valeu, tchau!